Bom dia, boa tarde, boa noite. Gostaria de saudar a todos com a paz do Senhor. Muita alegria da minha parte, estou muito feliz, graças a Deus por tudo que Deus tem feito em minha vida, por tudo que Ele vai fazer, por as bênçãos alcançadas, pela misericórdia do Senhor. E eu vou ler um texto aqui no livro de Josué, capítulo 1, do versículo 1 ao 9. Eu vou pedir logo para vocês deixar o seu joinha lá, se inscrever no canal, vocês que não são inscritos, dá uma força lá em nome de Jesus. Que Deus venha abençoar a vida de vocês grandemente, a família de vocês, a casa de vocês, em nome de Jesus Cristo. Diz assim: E sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que o Senhor falou a Josué, filho de Num, servo de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, é morto. Levanta-te, pois, agora, passa este Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé vos tenho dado, como eu disse a Moisés, disse ao deserto do Líbano, até o grande rio Eufrates, toda a terra dos heteus, até o grande mar, para o poente do sol, será vosso termo. Ninguém se susterá diante de ti, todos os dias da tua vida, como foi com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Esforça-te, tem bom ânimo, e tu farás este povo herdar a terra que jurei a seus pais, que daria. Tão somente esforça-te e tem muito bom ânimo, para teres cuidado de fazer conforme toda a lei que o meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvie nem para a direita nem para a esquerda, para que prudentemente te conduzas por onde quer que andares. Não se aparte da tua boca o livro desta lei, antes medita nele dia e noite, para que tenha cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito, porque então te farás prosperar o teu caminho, então prudentemente te conduzirás. Não te mandei eu? Esforça-te e tem bom ânimo. Aleluia. A palavra de Deus traz a recomendação que quando Moisés, o homem de Deus usado por Deus para tirar do Egito o povo de Israel, ele morre, né? E Deus levanta outro para tomar o lugar e ir adiante do povo. E o nome desse outro moço era Josué, filho de Num, discípulo de Moisés, que andava constantemente com Moisés. E ele ficou muito triste quando Moisés morreu, porque Moisés era uma referência para ele. E Deus fala ao coração dele, Deus fala com ele, diz: não te mandei eu? Esforça-te, tem bom ânimo. Josué estava tão triste com a morte de Moisés e Deus falou com ele, para ele se esforçar, assim como ele foi com Moisés, ele seria com Josué. E a Bíblia fala aqui, diz: eu tenho jurado, Deus fala na palavra que ele tem jurado, que a terra do Eteu, a terra dos Aguzeus, a terra de todas as terras seria de Israel. E a Bíblia fala que no meio dessa dificuldade, ele levanta Josué para pregar uma palavra, para andar no testemunho, para levar o povo, para atravessar o Jordão e levar a terra prometida que mana leite e mel. E isso nos ensina uma coisa, que Deus, no momento em que a gente fica triste com alguma situação, Deus sempre esforça o nosso coração e diz: esforça, tem bom ânimo, não desista, não pare, porque o Senhor nos dá força para continuarmos vencendo, o Senhor nos dá força para continuarmos na caminhada, não desistindo do que o Senhor prometeu para cada um de nós, porque o Senhor tem uma promessa para cada um de nós, que é para nós continuarmos firmes e constantes na obra do Senhor, buscando a presença daquele que vive para todo sempre, aquele que está sentado no trono, aquele que tem o poder, a glória e a majestade, aquele que tem a honra, aquele que mata e fere. Então Josué estava ali como inexperiente, mas Josué tinha uma lição. Ele diz: Deus estava falando com ele o tempo todo: esforça-te, tem bom ânimo. Deus estava falando: continua, não desista, não pare. E assim nos nossos dias, meus irmãos, Deus sempre fala no nosso coração para nós continuarmos, para nós prosseguirmos, para nós não desistirmos, porque a Bíblia fala que Deus conhece o coração, a intenção do ser humano, Deus já sabe de todas as coisas. Então, se nós confiarmos no nosso Deus, depositarmos a nossa esperança no Senhor, Deus fará como se a gente fosse um monte de Sião, que não se abalam, mas que permanecerão para sempre. Porque Josué sabia que Moisés era um homem de Deus, mas agora estava morto. Mas Deus levanta sempre um para continuar a obra de Deus, porque a obra de Deus não para. Porque ainda que um pare, um morra ou um desista, Deus levanta sempre outro para continuar a obra do Senhor. Porque a obra do Senhor não é obra de homens, não é obra de pessoas,
Deus, mas sim do Deus Todo-Poderoso. Então, em nome de Jesus, recebe essa palavra, te esforça, tem bom ânimo, porque o Senhor está com todos aqueles que invocam o seu nome, com todos aqueles que buscam a sua presença, com todos aqueles que estão na sua vontade. Porque uma coisa eu me alegrei muito quando o salmista diz: vamos à casa do Senhor, magnificar o seu nome, glorificar a sua face, porque vale mais um dia na presença do Senhor do que 1000 anos em outro lugar, do que 1000 dias em outro lugar, porque só a presença de Deus nos traz o refrigério, a presença de Deus nos traz o conforto de estarmos a continuarmos na presença do Senhor. E a Bíblia fala que Deus prometeu uma terra, uma herança para Josué, e diz: ó, vai, e eu farei esse povo herdar a herança que eu tenho prometido aos seus pais. E Deus faz com que Josué lidere o povo de Israel, atravesse o Jordão, e mostra para Josué que Deus faz coisas impossíveis. E Josué entende o plano, a dimensão do chamado de Josué, ele entende, ele guarda para si. Por isso que Deus fala: medita nessas coisas, dia e noite, te ocupa nela, para que possa ser proveitoso o teu rendimento, tanto para ti mesmo, tanto para aqueles que te ouvem. Então não pare, não desiste, continue lutando, porque a caminhada espiritual é dessa forma. A gente desanima aqui, a gente se entristece muito, mas o Senhor consola nossos corações e diz que nós podemos todas as coisas naquele que nos fortalece. Nós podemos todas as coisas naquele que nos dá força, nos dá vigor para continuarmos a marcha, para continuarmos servindo. Então, se a luta é muito grande, meu irmão, continue. Se a dificuldade é muito grande, continue, porque o Senhor é contigo. O Senhor é contigo para te dar força, vitória, vigor, para você não desistir, para você não parar, porque a força do Senhor, a alegria do Senhor é a nossa força. Então, se você continuar, Deus vai lhe dar vitória, Deus vai lhe dar força. Não pare, porque a presença de Deus é derramada sobre a sua vida, sobre a minha vida. Josué estava aqui num momento triste da sua caminhada, porque ele tinha perdido um homem que buscava muito a Deus, que era o Moisés, homem que tirou o povo do Egito, que foi usado em manifestações puras diante do povo. E Moisés ficou triste, mas Deus levanta ele e diz: ó, não temas, Josué, não temas, porque assim como eu fui com Moisés em toda a sua vida, em todo o ministério dele, serei contigo. Em tudo que você fazer, eu vou estar contigo. E onde você for, eu estarei, porque o Senhor diz: aonde nós estamos, ele sempre está. A presença de Deus sempre nos acompanha. O Senhor sempre nos dá vigor para continuarmos servindo a Ele. Ele não deixa que a gente pare pelo caminho, não. Agora que começou a caminhada, Ele nos dá força para continuar caminhando. Porque a nossa vida aqui é para adorar aquele que é digno de toda a glória. Eu vou fugir um pouquinho do texto, eu me lembro de uma passagem, Apocalipse capítulo 7, que diz do respeito de um grande livro, um selo, que estava lá no céu. E a Bíblia diz que João olhava e dizia assim: não tem ninguém que abra o livro, nem que seja digno de desatar os selos. E a Bíblia fala que o anjo, o ancião, fala para João chora muito, dizendo: não tem ninguém que abra o selo, desata o selo. E João chora muito. E a Bíblia fala que o ancião desce e diz assim: não, tem um que é digno de abrir o selo, que é digno de abrir o livro e desatar os selos. Esse é Jesus Cristo de Nazaré, que foi morto, crucificado, mas que ressuscitou ao terceiro dia, e com o seu sangue comprou para Deus homem de todos os povos, línguas e nações, para fazer para Deus sacerdotes, povo santo. Então, a nossa missão, nós sofremos muito, passamos por muitas dificuldades, mas o Senhor sempre diz uma coisa para a gente: as momentâneas tribulações produzirão um peso de glória. Então não desista, então não pare, então continue, porque o Senhor é contigo. Em tudo que você fizer, em tudo que você fazer, coloque o Senhor na frente, porque assim como o Senhor foi com Josué, assim como o Senhor foi com Moisés, Ele será contigo, Ele será em tudo que você fazer. Não se preocupe, descansa, porque o Senhor conhece o limite das provações. O Senhor só coloca algo na tua vida, porque Ele sabe que você vai suportar, Ele sabe que você vai aguentar firme as lutas e as dificuldades, você vai conseguir, porque as coisas que são impossíveis para nós, homens, são possíveis para o Senhor. Então descansa o teu coração, confia em Deus, que o mais Ele fará na tua vida. Tenha ciência disso. Eu agradeço essa oportunidade, que Deus abençoe e te guarde. Não te esqueça, se esforce na obra do Senhor, não desista. Deus tem olhado tua aflição, tua luta, tuas dificuldades. Portanto, purifica o teu coração diante de Deus e lava os teus pensamentos, para que Deus possa te usar como vaso de honra na sua presença.